Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos para mais uma aula de geografia, dando continuidade à questão da agropecuária, do agronegócio aqui no nosso país, como ele se desenvolve, né? Quanto ele gera em dinheiro, tá bom? Bom, então a atividade, né? O setor agrícola é um dos mais importantes aqui no nosso país, né? Principalmente para a questão econômica, pois ele compõe aproximadamente, tá bom, 5% do PIB brasileiro e é responsável por quase 100 bilhões de dólares no volume de exportação em conjunto com a pecuária, tá? Então, a produção agrícola aqui no Brasil é uma das principais responsáveis pelos valores da balança comercial. Então, como que nós vamos entender aí essa questão da agropecuária brasileira, tá? Então, para entendermos melhor essa questão da agropecuária brasileira, nós precisamos ter a real noção da extensão cultivável, né, do Brasil. O quanto nós temos de terras cultiváveis no Brasil. Então, a área rural, ela tem aproximadamente 500 milhões de hectares. Mas, segundo a ONU, né, os campos para cultivo, para alimentação, né, voltados para agricultura, nós temos 275 milhões de hectares. E esses 275 milhões de hectares está dividido em 79 milhões de hectares para pecuária, tá? E 196 milhões de hectares está para a agricultura. Então, a pecuária e a agricultura, elas são coisas diferentes, né, dentro da agropecuária, né, que é uma parte, né, a agropecuária é uma parte do setor primário da economia. Dentro ainda desse setor primário, nós vamos ter, além da agricultura e da pecuária, nós temos o extrativismo, que esse extrativismo ainda ele está dividido em extrativismo mineral, em extrativismo vegetal, em extrativismo animal, né, seja para pesca ou para caça, né? A caça, claro, lembrando que a caça aqui no Brasil ela é proibida, tá? A pesca não. Bom, então a pecuária é o setor, né, da agropecuária no qual se cultiva animais para fins comerciais, tá? Então a pecuária ela é responsável pela criação de animais tanto para extração de leite, para extração dos ovos, para abate, né? Então, fora essa parte da alimentação, ainda nós temos a questão da produção do couro, da lã, e entre outras coisas, penas, né, que são utilizadas aí na confecção de produtos, tá bom? A agricultura já é o cultivo de alimentos, né, que atende aí fins específicos, seja pela matéria-prima, que é desenvolvida nas indústrias, seja também para o abastecimento, né, alimentação normal, seja também para a produção de insumos de ração animal, entre outras coisas, né? Muito vasta essa questão da agricultura. Então, a economia brasileira, que no decorrer da história, ela foi toda baseada nos ciclos econômicos, né? Partindo sempre do setor primário da agropecuária, tá bom? Então, nós tivemos aí lá no início o extrativismo do pau-brasil. Depois, a economia, ela começou a ser totalmente voltada aí, tendo como base esses ciclos do extrativismo. Então, nós vamos ter aí a cana-de-açúcar, né, que foi uma das primeiras formas utilizadas, formas de utilizar a terra aqui no Brasil, né, como era um produto de fácil cultivo aqui para nós, por conta do solo, do clima, né? Tudo isso se tornou propício e aí acabou ajudando a alavancar essa área da economia, né? Então, a produção
da cana-de-açúcar, ela foi um grande aí sucesso, foi um produto de muito sucesso, né? Bom, mas aí também nós vamos ter outros ciclos econômicos que tiveram também uma grande importância dentro da economia do nosso país. Nós vamos ter o ciclo da borracha, o ciclo do café, e atualmente aí nós temos o ciclo da soja, né? Que é muito. A soja ela é exportada aí para diversos países, tá? Bom, então nós vamos ter aí essa questão da agricultura dividida em duas etapas históricas dentro do nosso país, vamos dizer assim. Então, até a década de 70, as técnicas utilizadas nas plantações, né, eram as tradicionais, né? Então, era utilizada muito a questão da tração animal para arar a terra, utilizar técnicas como queima do solo, né? E claro, o homem do campo, né? O homem, a força do homem era muito utilizada junto com a força animal nos campos, e também a força do homem, a força humana era muito utilizada, claro, na colheita, tá? Bom, só que aí nós vamos ter uma transformação, né? Então, após a década de 70, nós vamos ter aí grandes avanços tecnológicos dentro da nossa história. E aí nós vamos começar a ver que a tração animal, a força do homem, ela vai começar a ser substituída, né? Nós vamos ter aí uma substituição, né, da força do homem pelas máquinas, né? E aí isso vai gerar um grande impacto, sim, nesse setor, tá? Então, após a década de 70, nós vamos ter aí os avanços tecnológicos, esses avanços tecnológicos sempre visando lucro, tá? Bom, então nós vamos ter a conhecida e famosa Revolução Verde, que começa a ser utilizado nessa questão do agronegócio, né? Ele começa a ser utilizado adubos, inseticidas, fungicidas, tudo isso visando o quê? Diminuir as pragas nas lavouras, né? Fazendo com que eu tivesse uma maior produtividade das minhas safras, das colheitas, tá? Então, a modernização, ela vai gerar o lucro para os donos das terras, tá? Ela não vai gerar lucro para o pequeno produtor, ela não vai gerar lucro para o trabalhador rural, né? Então, essa modernização, ela vai gerar muito dinheiro para quem é proprietário dessas terras, tá? Então, hoje também nós vamos ter a questão das biotecnologias, que modifica geneticamente as sementes, faz com que você possa ter sementes selecionadas, né? Tudo isso para dar uma maior produtividade, tá? Bom, só vamos diferenciar duas coisas: produção da produtividade dentro dessa questão da agropecuária, tá bom? Então, produção é a quantidade nominal do que se cultiva na terra, tá? E a produtividade é a razão entre o tamanho do espaço que você tem cultivável e a quantidade do que você vai produzir nesse espaço. E isso é a produtividade, tá bom? Então, hoje, a ciência na agropecuária visa o quê? Essa geração de lucros, né, nas áreas de cultivo. Então, quanto mais avanço tecnológico eu tenho, mais tecnologia eu estou utilizando nesse meu espaço cultivável, mais dinheiro, lucro eu estarei gerando para a minha empresa, né, para o meu negócio, tá bom? Bom, hoje também nós vamos ter a questão da mecanização do campo, que tá, né, atrelada a essa questão da biotecnologia. Então, nós temos a mecanização do campo, né? Então, onde no passado eu precisava, por exemplo, tá? Uma média de 50 pessoas para uma colheita, hoje nós temos as máquinas que realizam essas colheitas. Então, eu vou precisar do quê? De duas pessoas, né, para manusear essa máquina e fazer essa colheita, né? Então, eu vou ter o quê?
uma transformação. E essas pessoas, para onde foram? Aí nós vamos ter também a questão do que nós chamamos aí de êxodo rural. As pessoas saindo do campo e indo para a terra, né? Para buscar empregos, melhores condições de vida, tá bom? Bom, então hoje, né, a agropecuária moderna, hoje em dia, grande parte dessa agropecuária brasileira, ela é voltada para o mercado externo, tá? Então, vocês vão entender essa questão. Então, boa parte hoje da nossa agropecuária moderna é voltada para o mercado externo, né? Então, essa agropecuária moderna, ela possui um incentivo governamental, né? Para algumas facilidades que o governo ele dá para esses grandes produtores, tá bom? E aí nós vamos ver que nós vamos ter um desequilíbrio, né? Porque os grandes produtores, eles têm um grande acúmulo de terras, um grande acúmulo de riquezas, tá? Bom, então hoje a agropecuária moderna, ela tem a função de agroexportadora, né? Então nós exportamos muitos produtos que são chamados de commodities, né? Que são as nossas matérias-primas que são distribuídas, que são vendidas para o mundo, né? Então isso tem uma cotação aí no mercado mundial e claro que isso tudo vai depender do que da lei da oferta e da demanda. Então, por isso que eu disse para vocês lá no início, né? A agricultura, ela tem um grande peso aí dentro da nossa balança comercial. Então, por exemplo, a soja, o café, eles são commodities, que eles são produzidos pelos latifúndios, tá? Pelos grandes produtores, tá bom? Então, a agropecuária de hoje, ela é basicamente a produção, como eu falei para vocês, produção para o mercado exportador, né, o mercado externo, e para o nosso mercado interno, voltado para a produção de matéria-prima industrial, né? Então, essa parte mais moderna. Nossa, professora, então, se é voltada para a nossa matéria-prima industrial, a parte interna, como que nós nos mantemos a nossa alimentação? Então, agora vocês já vão entender, tá? Então, os alimentos que nós ingerimos aqui no nosso país, ele vem da agricultura moderna, mas, desculpa, ele não vem da agricultura moderna, tá? Vem da agricultura tradicional, o alimento que nós ingerimos, o que chega aos supermercados, o que chega à quitandinha da rua que você mora, enfim, né? Porque ela vem da agricultura tradicional, ela é produzida pelos minifúndios, né? Então, pelos pequenos proprietários rurais. Então, a nossa alimentação, ela vem dos pequenos proprietários rurais, não das grandes empresas, tá? Eles fornecem esses pequenos produtores rurais, eles que abastecem as nossas cidades, né? Então, os hortifrutigranjeiros, como nós falamos, eles que abastecem a nossa mesa diariamente. Então, aqui em São Paulo, onde nós temos um grande centro de distribuição, o famoso CEAGESP, né? Então, o CEAGESP, ele é responsável pela distribuição desses alimentos que vêm dos pequenos produtores, né? Eles recebem esses produtos, né? E distribuem aí, que vai para mercados, quitandinhas, até chegar no consumidor final, que somos nós, né? Então, esses pequenos produtores, diferente dos produtores lá da agricultura moderna, que são totalmente tecnológicos, eles recebem pouco incentivo governamental. Tá? Então, eles, assim, o lucro deles é infinitamente menor do que o lucro dos grandes proprietários rurais, né? Os que detêm aí a tecnologia, grandes campos para cultivo e tudo mais, tá bom? Bom, então a nossa estrutura fundiária, segundo o censo do ano de 2006, tá bom? Ele mostra que nós temos uma má distribuição de terras, né? Então, 50% aproximadamente, tá? 50% dos imóveis rurais, ele tem até 10 hectares. Isso equivale
só para vocês terem noção, tá? 1 hectare equivale a aproximadamente 10 mil metros quadrados, né? Então, nós não temos muito espaço para uma gama muito grande, né? Então, 2% desse espaço rural no Brasil é utilizado, né, para o cultivo, tá bom? E agora, para vocês entenderem essa má distribuição, somente 1% dos imóveis rurais no nosso país, eles possuem mais de 1.000 hectares, ou seja, eles ocupam 45% do espaço rural. Ou seja, porque essa má distribuição, nós vamos ter muitos proprietários, muitas pessoas ocupando um pequeno espaço de terra, e aí nós vamos ter os grandes latifúndios, quer dizer, né, os grandes empresários aí do agronegócio que ocupam um espaço muito maior. Então, 1% desses grandes empresários, né, eles vão ter um espaço muito maior do que 50% lá ocupando um espaço muito pequeno. Então, nós vamos ter essa grande desigualdade, né? E essa desigualdade gera o quê? O êxodo rural, que faz as pessoas buscarem as cidades para buscar uma nova forma de vida, uma nova forma de trabalho. Aí também nós vamos ter os que são considerados desbravadores do campo rural, porque onde ele está, ele já não consegue mais concorrer, porque ele tem um grande latifúndio e ele não consegue oferecer o seu produto a um preço que o grande latifúndio ele oferece, né? Então, ele sai aí desbravando novos campos, né? Hoje em dia, isso aqui no Brasil está ocorrendo mais para a área da região amazônica, né? As pessoas, os pequenos latifúndios estão indo mais para essa região, tá bom? Ou também, nesse caso, quando eles não conseguem competir aí com os grandes empresários, acontece o que nós chamamos de arrendamento, né? Eles alugam o restante da sua terra, o pouco que ele tem de terra, para esse grande latifúndio, né? Então, é por isso que é importante a questão da reforma agrária, tá? Então, a reforma agrária, ela é uma política pública federal. Então, as políticas públicas, elas visam o quê? Garantir os direitos do cidadão que estão previstos na Constituição Federal, tá? Então, a reforma agrária, ela está embasada, claro, na Constituição Federal, no artigo 5º, no inciso 23, né, que diz: a propriedade deve atender à função social, ou seja, as pessoas viverem com dignidade, né, elas terem uma moradia digna, alimentação, direito à educação e tudo mais, tá? Mas muitas terras acabam não atendendo a sua função social, né? E aí que nós vamos ver os grandes movimentos, né, os movimentos que eles entram nessas terras, que eles observam que essa terra, ela pode ser melhor aproveitada, ela pode ser melhor distribuída. Então, essa que seria a questão dos movimentos sociais, né? Existe toda uma política pública federal por trás desses movimentos sociais, tá bom, pessoal? Na próxima semana nós daremos continuidade. Estou aqui online na plataforma Teams para tirar dúvidas de vocês, tá bom? Beijos a todos!